Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Chegou mais um sábado à tarde, às 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição aqui no canal da Associação Paulista Central. E que bom que você está aqui com a gente para estudar a lição. Mas antes de começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente e mais um sábado. Como você sabe, todos os sábados nós estamos estudando os temas dessa lição maravilhosa que está sendo a lição Liberdade. Eu sempre deixo uma boa dica para você aqui já no começo do programa e a minha dica para você é a mesma de sempre. Vai lá baixar o 7Me. Se você ainda não está baixando o 7Me, não está utilizando o 7Me, na verdade, baixe ele na sua loja de aplicativos. Tem ele para Android, tem ele para iOS, não importa qual tipo de celular que você usa, você vai poder ter o 7Me e dentro do 7Me você vai ter um aplicativo chamado Bible Plan. O que é o Bible Plan? O Bible Plan é um aplicativo que te ajuda a estudar a Bíblia, mais 6 livros do Espírito de Profecia ao longo do ano. Se você for seguindo todas as dicas do Bible Plan, no final do ano você vai ter lido 6 livros e toda a Bíblia. Aí você vai falar, mas pastor, eu não quero ler lá no aplicativo, eu não quero... Lá tem a opção para você ler, mas também tem a opção para você ouvir. E se você não quiser ouvir lá, faz que nem eu. Às vezes eu estou ouvindo lá no YouTube, vou lá no YouTube, procuro lá a Bíblia lá e ouço lá no YouTube. Quando eu não estou com muito tempo do dia a dia, estou dirigindo de um lado para o outro, além de estudar de manhã, eu ouço nos caminhos da minha vida e tem me ajudado bastante. O que você não pode fazer é ficar sem estudar a lição. Então pega essa dica, porque essa dica vai revolucionar a tua vida. Eu estou recebendo hoje aqui um time muito forte aqui. Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? E aí? Tudo bem. Que bom. Olha só, estou recebendo as meninas lá da Fábrica Jovem. Sejam bem-vindas aí. É D&D, né? Débora e Dani. Isso. E aí, como é que estão lá, pessoal? Tudo bem com vocês? Tá ótimo. Tá bom? Bem. Que bom, Dani. Dani, é a sua estreia aqui com a gente, Minha né? primeira vez. Sua primeira vez aqui, que bacana. Você é lá de Arthur Nogueira também, é da região, como também é que é? Também frequenta a Central de Arthur Frequenta Nogueira, Central de Arthur. Fábrica Jovem, né? Que legal, que bacana. Lá da fábrica lá, que maravilha. A fábrica é um celeiro de boas pessoas ali, né? É um lugar muito bom. Boa. Só gente boa, né? A Dani é especialista em café, junta panela. Olha só, sempre que fala da fábrica surge a ideia, café da manhã, né? Almoço, festa. Isso. Já percebi uma coisa, o pessoal lá é animado, estuda a Bíblia e gosta de comer também. Crente come, né? Não é? Então a gente come. Crente come, né? Come e se diverte, né? Que bacana, que bacana. Dani, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, Obrigada. Tá bom? Você tá estreando, mas a Débora já tá experiente aqui no podcast. Acho que é o 3º ou 4º episódio que a Débora já participa, não é isso? Ou mais até. Terceiro? Terceiro, pastor. É o terceiro? Olha só, que legal, Débora. Seja bem-vinda mais uma vez, Débora. Estão aí com as camisas da Fábrica Jovem, né? Olha só que bacana essa camisa da fábrica. E a fábrica tá produzindo lá mais um Forjados, não é isso? Daqui a pouquinho, em fevereiro, vai ter um Super Forjados, não é isso? Uhum. E o pessoal vai ter como se inscrever, pegar ingresso, como é que vai funcionar isso aí? Logo sai nas mídias, né? Uhum. É só entrar com o link. Sim, maravilha. E você está falando das mídias, para quem acompanha a gente, vai estar aqui embaixo, @jovensapac. A gente vai estar trabalhando com vocês em parceria nisso aí. E quem quiser pegar os ingressos, podem passar aqui no @jovensapac, porque nesse forjado específico, nós teremos a presença do Arautos do Reis. Vai ser bacana. Ser top, hein? Vai ser top, né? O Gilson Brito top. também vai estar com a gente. Eu estava conversando com o pastor Marcos esses dias e com o Eider também, que é o diretor jovem de lá. Tá tudo organizado, vai ser uma grande festa. Ninguém pode ficar de fora, né? Não. E as festas da fábrica são boas. São. Graças a Deus, são muito boas. Que bom, então, meninas. Que bom que vocês estão aqui para estudar a lição na Escola Sabatina. Vamos começar já o nosso estudo. Mas antes da gente iniciar, Débora, você faz uma oração para a gente, por favor? Faço sim. Querido bom Deus que estás nos céus, muito obrigada pelas oportunidades, pelas amizades e por podermos nos reunir para aprender mais de Ti. Abençoe cada jovem que está ouvindo, que vai participar com a gente. Derrame seu Santo Espírito sobre eles, que sabedoria do céu possa estar com eles e que o Evangelho seja pregado a todo mundo. Amém. Nos abençoe, nos perdoe. É que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Obrigado, Débora. Nós estamos aqui na 6ª lição da lição Liberdade, né? E é curioso que ela veio falando agora mais uma vez sobre a questão da política, Estado e tudo mais. E esse é um tema muito atual, né? Porque a igreja tem vivenciado isso a cada dia. Na verdade, hoje no Brasil nós temos uma bancada tida como bancada evangélica que formou muitos políticos que vêm de origem cristã. E isso gera uma série de questionamentos com relação ao papel da igreja diante da política, né? E como que isso se mistura, né? E aqui na tirinha, eu achei bem interessante, a gente estava comentando aqui nos bastidores, o que vocês acharam desse He-Manzinho aí, ó? Eu achei engraçado. É, né? É porque, bom, quem assistiu He-Man, né? Olha, No Não é da final... minha época. não. Boa, Dani. Também nunca vi, Dani. Eu vou denunciar agora. Não, No tô final de brincando, cada eu assisti, episódio. sim. Lá. Eu assisti. A Dani não. Não é da minha época. Não, né? Não. No final de cada episódio, ele vinha com uma lição de moral, né? E aí eu achei engraçadinho, porque realmente, olha a carinha dele, né? Sim. Ó, na lição dessa semana, aprendemos que é uma grande presepada fusão de Estado e Igreja. Olha assim. Então eu espero ter ajudado até a próxima, gente. É bem desse jeito que acontecia. Mas é É um engraçado. conselho. Já vamos direto pro conselho, tá? Já, é direto. É presepada. Acabou, já resumimos a lição. Podemos ir embora. Vambora. Porque já... E mesmo assim, não sendo da minha época, mas esse homenzinho aqui lembra o Pinóquio. O Pinóquio. Porque ele tem o nariz comprido. Ele tem um nariz compridinho, né? E daí é uma precepada mesmo, que é mentira, né? Que é uma então mentira, é o que né? a gente vê muito por aí, Sim, né? exatamente. Política né? e E religião. política e religião se misturando. E aí no meio, deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente viu na outra lição que Cristo ele não tinha muito interesse em política. Apesar dos seres humanos eles terem o interesse da política e apesar de existir uma verdade que ela é inegável. Nenhum ser humano vive sem a política hoje, porque você não vai conseguir viver num lugar onde não exista governos, leis, parâmetros, e tudo isso está dentro da questão, regras, tudo isso está dentro da política, né? E apesar da gente questionar algumas, ainda assim é a política que rege essas regras, leis e toda essa questão. Mas para o cristão, dentro desse mundo da política, existe ali, dentro do cristianismo e dentro da política, muita contradição? O que vocês me dizem? Eles são antagônicos ou eles têm realmente a capacidade de andar juntos? E aí? Quer falar, Dani? Pode Vai falar. estrear? A lição Eu acho passada... que não combina, Não, né? então, a lição passada já veio... Tinha até uma palavra específica, tragédia. Tragédia. A união da igreja e o Estado, né? Sim. Política... Vamos resumir em política aqui. Incoerências é claro que vai existir. Porque Sim. não é... É o homem, é o ser humano. Em pecado, quem cria, quem organiza essas políticas públicas ou as políticas mundiais, enfim, nós vemos isso. Existem incoerências. A lição, inclusive, vem falando sobre as incoerências que Martinho Lutero teve. Né? Sim. Quando ele descobriu, né, ali na época do Iluminismo, aqui diz que ele era contra as pessoas, os anabatistas, fala desse povo, né, que não podiam ser tolerados na Alemanha. Ele pregou isso, que eram para perseguirem os anabatistas, porque os anabatistas eles eram contra, por exemplo, eles sempre acreditavam que a fé só pode ser voluntária, mas eles se mantiveram firmes em crenças como o batismo de adultos em vez do batismo infantil. E Lutero era contra o que eles acreditavam. Sim. Então existe ainda incoerência, até que depois de muito tempo isso foi amadurecendo. Hoje não é diferente, eu não vejo diferença nisso. Eu vejo assim, ó, a política, se fosse levada a sério, ela vem com leis Sim. para trazer melhorias. A religião também, a gente precisa, né? A gente precisa de leis. A religião também tem leis. Só que tanto na política quanto na religião, entra o homem, que daí vem o egoísmo. Daí que dá os conflitos, né? Daí Sim. acaba usando o poder da política, e outros, né, usam a religião com o poder da política em nome de Deus, mas para trazer destruição, trazer perseguição, né? Sim. E a gente percebe uma coisa aqui, né? Você citou Martinho Lutero e você falou sobre o homem estar. No tempo de Martinho Lutero, a igreja tinha um poder muito forte. Sim, Né? Ela na estava Idade unida Média, na Idade Média ali, ela estava unida com o Estado e a igreja ela colocava reis e ela também tirava reis, né? Então a igreja tinha um poder maior até mesmo do que o Estado.
Isso tudo pautado na igreja que começou. Tem muita gente que não sabe disso, mas a igreja que fez atrocidades no passado era uma igreja oriunda, ou seja, ela derivou da igreja que Cristo deixou aqui, que a gente chama da igreja primitiva. Sim. Mas com o toque humano, essa igreja começou a se Corromper. se corromper. E uma vez que ela se corrompeu e ela ganhou o poder e a força do Estado, aí ela se corrompeu completamente, porque o poder acabou corrompendo, porque o homem ele é incapaz de produzir em si sozinho pensamentos altruístas que são unicamente voltados para o bem do próximo. Nós somos naturalmente dotados do egoísmo e queremos o melhor pra gente, né? Independente do bem-estar do próximo. E no tempo de Martinho Lutero, isso acabou corrompendo a igreja. Isso seria um perigo para hoje também, se a igreja começasse a tomar frentes políticas em todo o tempo. Será que a igreja iria se corromper mais ainda do que já está corrompida? Como O é meio delicado, cristão? né? É um assunto bem delicado. É um assunto né? delicado, É bem sim. delicado, mas como até já foi comentado na lição passada, eu acredito, né, que é a busca da sabedoria de Cristo para poder discernir as atitudes Sim, e o que defender e até que ponto defender. Porque todo mundo sabe falar sobre política. Todo mundo tem uma opinião. sim, Mas aí, de novo, a opinião vai vir com o parâmetro de quem? Sua, do candidato que você defende, ou do filósofo que você agora tá seguindo no Instagram, ou fez um curso, né? Porque hoje também tem muita gente com conteúdos digitais e muitos Sim. cursos que você pode comprar bem barato. sim. Então, é um assunto delicado que exige um exame, um autoexame e consciência de quem você é, para onde você vai e o que você está fazendo aqui. Certo. Porque senão vai entrar em conflito. Em conflito desnecessário que não vai agregar o seu crescimento espiritual e não vai ajudar pelo contrário, vai atrapalhar, na verdade, que outros vejam Cristo em você. A lição também acho que fala Deixa claro disso, isso, né? Nós somos filhos de Deus. Você se declara cristão, certo? Ok. E daqui para frente, com essa declaração, quais serão suas atitudes? Sim. Você vai defender quem? Cristo ou vai defender o seu bem-estar social? Eu estava pensando esses dias, né? Quantas vezes a gente se pega de verdade desejando que Jesus volte? Eu estava no meu trabalho, com ar-condicionado. E eu parei a pensar, falei assim, Tô bem. eu briguei tanto por um ar-condicionado no meu trabalho. Tô bem, sério, verdade. Olha só, tô Aí você bem. fala assim, eu olhei pela janela, olhei pro céu, porque... Calorzão lá eu fora e tenho eu aqui. eu olho assim pro céu, tem uma árvore, eu tô numa parte de cima, e assim, me pego muitas vezes olhando pro céu e assim, falo com Deus. E eu falei assim, nossa, eu sou egoísta. Mas é difícil você admitir que você é egoísta. E somos Sim. egoístas o dia todo, em vários momentos. Sim. Né? E na questão política, na questão que a lição vai tratar dessa semana, igreja, Estado, Cristo, os padrões que persistem ao longo da história, sempre vai bater no egoísmo, no egóico. Sim. O ser humano, ele é difícil também, acredito para a maioria, até para a gente mesmo, né, vislumbrar o que vai ser a eternidade, porque nós estamos locados no espaço e tempo cheio de informação, cheio de desejos, cheio de imposições. Você tem que fazer isso. Você comentou numa lição passada, você tem que fazer isso, né? Sim. Então, é delicado e exige realmente você saber quem você é e que lado você está. Mas aí do lado espiritual, porque daí ele vai reger realmente qual a sua posição no mundo. Então a tua identidade acaba regendo teus pensamentos e teu posicionamento. E por essa identidade, então a igreja acaba, em alguns momentos, divergindo da questão da política, né? Eu acredito que sim, perde a identidade. Perde. Você percebe quando vai a púlpito ou vai a palanques e defender ideias humanas. Eu acho assim, é interessante a gente saber sobre política. Sim. Estudar, acompanhar, mas não deixar que isso vire o nosso Deus, né? A Entendi. nossa religião. Que eu Não é posso o que trocar. rege a nossa vida. Não é o que rege a nossa vida. Então é importante, sim, a gente saber acompanhar, mas o mais importante não é isso. O mais importante é Deus, é a gente Sim. estar preparado para ir para o céu.
E o que ela falou, né? Estamos cômodos, será que a gente quer mesmo que ele venha? Sim. Né? Aqui tá tudo bem, a gente quer tudo para agora. A nossa felicidade instantânea, momentânea, a gente tem, é capaz de imaginar. A gente imagina como é a eternidade, mas não chega perto. O ser humano tem a tendência de só desejar que Jesus volte quando você está Quando passando por necessidade. Sim. não tá nada bem. Infelizmente, né? Sim. E agora a gente percebe uma coisa, né, meninas? Quando a gente está buscando agora uma forma de ter mais confortável nesse mundo, isso de fato pode nos afastar da esperança, né? E quando a igreja agora começa a se unir de fato com a política, ela está buscando uma forma de estar no mundo, mas de uma maneira mais cômoda, mais confortável. E é natural que os seres humanos briguem, pelejem por seus direitos, isso é natural. Todos nós queremos estar melhor e ser bem cuidados e bem tratados. Todos nós temos as nossas necessidades e isso é natural para o ser humano. Entretanto, quando a gente perde de vista a nossa maior causa, que é o Evangelho, perde de vista a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus, perde de vista que estamos num mundo que caminha para o seu final, nós caímos numa tentação simples de manter a nossa esperança pautada em políticos que são homens. E se são homens ou mulheres que sejam, todos são falhos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A gente esses dias estava dando uma lida em Provérbios, e Provérbios ele tem pelo menos 3 ou 4 versículos que vão dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Salomão ele repete isso de maneiras diferentes, mas em várias vezes ali, né? No mesmo capítulo. No mesmo capítulo, às vezes. Por quê? Porque ele está lá citando de fato que não adianta, você vai confiar. Amigo, vai parecer que é caminho de vida, mas no final vai dar caminho de morte. E é curioso que quando a gente começa a pautar nossas esperanças nisso, temos a tendência de nos frustrar lá na frente. Se a gente voltar os olhos para trás, quando Cristo estava aqui na Terra, e eu queria chamar a atenção para o livro de Lucas, João, capítulo 15, versículos 18 ao 20, nós vamos encontrar algo interessante e forte, que eu gosto muito desse texto, apesar dele ser muito forte. João, capítulo 15, dos versículos 18 ao 20, vai dizer assim, ó, acompanhem aí. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. É curioso que agora Cristo, quando ele faz essa afirmação de que se o mundo o odiou, também vai odiar a gente, ele já está deixando claro que o ambiente no qual nós vamos viver não vai ser um ambiente saudável. Vai haver perseguições. Nem equilibrado. Nem equilibrado. Que é o que a gente ouve muito hoje. Sim. A busca pela hegemonia, a busca pelo respeito, mas não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer com o cristão. Sim. A Bíblia... Ele já avisou. Ele já avisou. Já tá tranquilo, né? Tá até escrito assim, eu já avisei. Já... Poderia ter, né? Tô avisando aqui pra você. Verso. É que a minha Bíblia é outra linguagem. Mas é interessante é que antes as perseguições eram muito acirradas, né? Sim. Jogar nas covas dos leões, né? Aprisionar, um monte de coisa. Daí Satanás hoje ele usa outra estratégia, né? Vamos fazer com que as pessoas adorem a Deus. Então vamos ter várias religiões. Agora já tem muitas religiões. O que a gente faz? Vamos unir, né? Vamos unir a religião todas com a política, que dá certo. Daí vem, né? Esses jargões que eles usam, algumas frases da Bíblia que eles usam, né? Então daí o povo acha, não, agora a gente vai unir que vai ficar bom, né? Agora vai ficar legal. Então a gente vai escolher tal político porque esse fala de Deus, então esse é cristão. Sim. Mas e você está falando de uma coisa muito interessante, Dani, porque é o seguinte, quando a gente volta os olhos para o passado, Cristo foi perseguido pelo governo da época e foi crucificado e morto pelo governo da época. Não tinha o que fazer. Os judeus se uniram com os romanos ali e num conluio acabaram matando a Cristo numa cruz. Então, o evangelho em pessoa, que era o próprio Cristo, foi perseguido e foi morto. E agora Cristo fala o seguinte, olha lá no futuro, do jeito que me perseguiram, vão perseguir vocês. Porque se eles me perseguiram, é como se Cristo, eu olho para esse texto e se eu fosse colocar um pontinho ali, talvez eu nós não devemos alterar as palavras de Cristo, mas numa interpretação assim um pouco mais ousada de um carioca, seria Cristo olhando pra gente e falando assim, cara, olha pra mim, olha quem eu sou, e eles me perseguiram, agora olha pra você. Quem é tu? Quem é você? E se me perseguiram, deixa eu te perguntar,
não vão te perseguir? Então, eu posso contar uma experiência? Pode, claro, por favor. Eu sou enfermeira. Sim, E quando eu decidi por esse curso, minha preocupação é deixar de seguir a Deus, né? Eu vou acabar trabalhando no sábado e tal. sim, Então, eu não queria me perder, né? Por Sim, isso. sim. Embora, sim, a gente precisa... já aconteceu de eu precisar ir no hospital de sábado, de Sim. pronto-socorro, né? Mas esse foi um propósito que eu fiz com Deus. Eu não quero trabalhar de sábado. Trabalhei 10 anos no hospital, lá em Limeira, e desde que eu entrei na entrevista eu já falei, olha, eu sou adventista do 7º dia e eu não trabalho aos sábados. Eu estou disposta a trabalhar em qualquer outro dia, mas de sábado eu não Certo. trabalho. E durante 9 anos eu tive o sábado. A equipe que eu entrei para trabalhar, elas eram católicas. Elas, nossa, que bom, porque a gente gosta de folgar no domingo. Então eu fui muito bem recebida, né? Todo mundo chamava. Todo mundo Todo queria mundo. trabalhar no sábado para você ficar livre para todo você mundo trabalhar no queria. domingo. Só que no meu último ano na empresa, daí eu já era enfermeira, que eu entrei como técnica, fiz a faculdade, depois de 5 anos eu comecei como enfermeira. No meu último ano, depois de 9 anos, eu já estava como coordenadora de enfermagem, eu comecei a ser perseguida pelos colegas enfermeiros. Uau. Porque eu não trabalhava aos sábados, só que eu estava lá todo domingo. E até a minha chefe, nem eu percebemos que eu estava trabalhando sem folga. Mas eu estava indo, para mim o importante era guardar o Você sábado, tava né? guardando sábado. Pra você, tua folga tava do sábado. Tava tudo certo, não tinha problema. E daí ela falou, Dani, você não tá folgando. Porque sábado não era folga, era um dia como igual quem trabalha de segunda a sexta. Sim. Eu não ia no sábado, mas eu estava no domingo, No então domingo. eu não tinha folga, né? Daí ela começou a colocar pessoas para... Eu comecei a folgar e pessoas para me cobrir. Só que daí os enfermeiros começaram a me perseguir. Me perseguir, fizeram propostas assim para eu entrar no esquema com eles errado. Era assim, às vezes ligava para mim ameaçando, olha, se você não vier, você vai ser mandado embora. Eu falei, tudo bem, mas eu já estou aqui desde que eu entrei. Você pode me colocar à noite. Eu trabalhava de dia. Eu falei, estou disponível à noite, sábado à noite, Sim. domingo, mas no sábado mesmo eu não posso. Teve um dia que eu fui na sala do meu coordenador, era para conversar de outro assunto. Daí a gente estava conversando, o telefone tocou, uma pessoa ligou falando que alguém tinha morrido e que não ia trabalhar. Daí ele virou assim para mim, me encarou e falou, olha, você tem que vir trabalhar amanhã. Eu falei, olha, amanhã eu não venho. Sim. Se você precisar, eu venho no domingo, eu estou disponível, mas amanhã Sim. eu não venho. Ele falou, não, mas amanhã você tem que vir. Eu falei, tudo bem. Só que assim, eram muitas perseguições, sabe? Sim. De inventar história, de muitas coisas. Foi um tempo bem difícil. E eu pensava, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, né? Sim. E eu, tipo, eu sou o máximo, eu não posso ser perseguida, né? Depois de um tempo, sempre orando, conversando com Deus, foi um tempo bem atribulado. Daí veio esse versículo depois de meses, né? Eu nessa angústia, falei, meu Deus, por que eu falava para Deus, Sim. por que está acontecendo comigo? Puxa vida, eu tô né? orando, tô fazendo tudo certinho. Tudo Por que tá acontecendo isso na certinho, minha pra guardar o vida? sábado, e o pessoal me perseguindo, fazendo maldade mesmo, foi bem difícil. E daí eu pensei, depois Deus coloca os pensamentos, né? O Espírito Santo vem e falou, mas Jesus foi perseguido, por que você está reclamando? Ele foi, Tipo, cara, ele e foi aí? pregado lá na cruz, isso aí não é Sim. nada. Sim. E isso não era nada do que está por vir, né? Do que está por vir. Exatamente. E é interessante que esse padrão ele persiste, né? Aqueles que querem fazer a vontade de Deus, em algum momento eles serão perseguidos. Isso foi ao longo de todas as eras. Isso não aconteceu só com você, Dani. Não acontece só, talvez, com a Débora ou comigo, mas acontece com todos, em todos os lados, né? O mesmo governo que matou a Cristo, o mesmo ser que estava por trás desse governo, continua por trás de todos os outros, né? E pode falar, Débora. É que eu lembrei de uma aula que eu tive, Filosofia da Educação, meu professor ateu, e na minha sala diversas crenças, né? Sim. E a dinâmica, a aula foi sobre exatamente isso. Desde que o homem é homem, desde que se tem escrita, enfim, o homem tem buscado um sentido para a vida. Sim. Ok? Ok. As duas linhas de pensamento mais utilizadas, Aristóteles e... até esqueci o outro agora. Bom, duas linhas e o cristianismo. Aristóteles e cristianismo, por exemplo. O cristianismo, em toda a história, é perseguido. Tem altos e baixos, mas não acaba. Nunca acaba. E é a única que se mantém na mesma filosofia, não muda, não altera.
a essência. Uhum. E aí, depois de explicarem vários, porque daí o professor explicou sobre Marx, o marxismo, behaviorismo, foi tudo. Explicou tudinho, escreveu a lousa todinha e eu sentada lá no fundo, eu só olhando, falei, como vai ser a conclusão disso aí, né? Porque para mim tá muito óbvio, porque a minha crença é aqui. Sim. E aí, depois, Darwin, ele explicou sobre Darwin, teoria de Darwin, todas as filosofias, porque na minha sala, Sim. né, eles se apresentam assim, eu sou marxista, eu sou darwinista, eu sou não sei o quê. Eles perguntavam, eu sou cristã. E aí, no final, ele começou a riscar tudo. Ó, isso aqui não presta pra nada, isso aqui também não presta, não presta, não presta, não presta. Ficou o cristianismo. Aí ele virou pra sala e falou assim, o que vocês acham que permanece ao longo da história? Uhum. Ateu. Um ateu. Aí outro darwinista virou e falou assim, então, o jeito é ser cristão? Sim. Aí eu lá dentro, eu tava assim, ó. Aí todo mundo ficou quieto e ele falou assim, é a única filosofia que dá um norte pro ser humano. Uhum. Ele falou desse jeito. É a única que traz solução para todos os problemas da sociedade. É a única que permanece por conta disso. Ela traz, sim, solução para os problemas. As outras teorias não trazem solução para os problemas. Interessante isso, hein? A posição dele, hein? Sim, Olha só. ele é PhD, sim, e ateu mesmo. Ele e ateu. Ateu, não acredita em Deus, em nada disso. Não, ateu. Então, o que é interessante e é importante nós estudarmos a história. Uhum. Não dá para negar o estudo da história. E tudo está atrelado, sim, com o plano da redenção. Sim. Porque ao longo da história nós percebemos que o plano da redenção ela vem acontecendo, vem cumprindo. Vem se cumprindo ao longo das eras, né? Exatamente. E os eventos finais, dentro dos eventos finais, Jesus já advertiu. Sim. Serão perseguidos, vocês serão perseguidos, odiarão vocês. Sempre existiu aqui até agora pessoas que foram odiadas por conta de se posicionarem ao lado de Cristo. Sim. Até hoje, de vez em quando a gente escuta uma história ou outra. Sim. É que na nossa realidade brasileira, você não vê na esquina, por exemplo, isso. Sim. Mas de uma forma indireta, sofremos perseguição. Somos atacados. Nossos Olhares, princípios, ladrões estão sendo sim, atacados. no trabalho eu já escutei, ou então quando alguém vem e faz piadinha, mas então vou virar adventista porque não trabalho de sábado, Sim. porque vocês têm direito, né? Hoje tem as políticas aí públicas que têm o direito à liberdade religiosa, existem sim leis para isso, mas nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que não vai durar isso aí. Não, não vai. Não vai durar. Sim. E é isso que a lição vem trazer. De novo, igreja e Estado, elas vão se unir, mas quem vai predominar de novo vai ser a igreja, mas daí vai ser com outro viés. Exato, porque a união agora ela vai acabar cerceando a liberdade. Uhum. Engana-se quem pensa que a união entre Estado e a igreja vai ganhar do Estado, porque na verdade vai corromper o que é a igreja e nesse momento agora surge uma imposição de suas vontades e um cerceamento do que são os direitos, liberdades e tudo mais. Uhum. A gente estudou no outro podcast que a imposição do evangelho não é uma opção para Deus. Por outro lado, quando se une agora com o Estado e essa imposição começa a ocorrer, isso não vem de Deus, mas vem do outro lado. Então a gente percebe que quando a igreja passa a se unir com o Estado, ela está abrindo mão de estar seguindo o papel que Deus determinou. Agora, é bem verdade que enquanto a liberdade de escolha ela existe, enquanto a liberdade religiosa ainda existe, o Espírito de Profecia também nos exorta a aproveitarmos isso, a salientarmos a importância disso, para que a pregação possa avançar livremente. Uhum. Mas o mesmo Espírito de Profecia também diz que em algum momento essa liberdade vai ser cerceada, vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. E por quê? Pautada no quê? Na união. Né? E a gente percebe uma coisa, o cristianismo da Idade Média, ele passou de perseguido a perseguidor. Uhum. E isso é muito curioso, porque se a gente estudar a história da igreja, a gente vai perceber que quando a igreja sai agora, nos tempos dos romanos ali, cristãos são mortos ali no Coliseu, cristãos são perseguidos, cristãos são queimados, cristãos são decapitados, tudo isso. De repente o império se torna cristão. Passaram uns 300 anos, o império se torna cristão. Passa os anos, o império cristão começa a perseguir aqueles que supostamente não são cristãos com as mesmas ferramentas anteriores. Morte, queimar, decapitação e todo o resto das coisas. Então, o padrão é sempre o mesmo e a história sempre se repete.
E essa história é sempre fruto dessa união. Estado e igreja. Alguém pensa, não, mas vai se unir agora. Galera, já se uniu várias e várias vezes. Uhum. E pelos mesmos motivos se separaram. E pelos mesmos motivos se voltam a unir. E nunca funciona, E né? nunca funciona. E sempre, ao longo da história, são perseguições cruéis, né? São sangrentas. Sangrentas. Eu gosto de assistir séries. E eu assisti Vikings. Vikings, sim. E eu fiquei bem impactada porque eles retratam bem a cruzada, né? Sim. E sim, os vikings perseguiam os cristãos, que os cristãos perseguiam os vikings. Era Existia uma batalha uma ali. batalha, e era sangrenta, Sim, sim. né? Por isso que eu tô falando, nós não temos essa realidade hoje, aos Não. nossos olhos aqui. Mas nós vivemos um pouco, agora na pandemia. Sim. Alguns absurdos que nós vimos, sim, né? Sim, Sim. Pessoas, igual o caso de uma moça que estava na praça sozinha, sem Sim. máscara, foi presa porque não estava Uhum. usando máscara, não tinha lógica. Ela estar num ambiente aberto, usando máscara, né? Pessoas que optaram por não receber a vacina são massacradas, são perseguidas por quem acredita que a vacina é a salvação. Sim. Né? Então, teve coisas piores, né? Mas a gente viu um pouquinho só Acho que só, sei lá, uma do que gota, está por sabe? vir, né? Do que está por vir, né? Porque quando a gente pega exemplo de Saulo, que Sim. perseguia os cristãos, era para matar, não era Era para pra brincar, falar assim, e aí, você vai decidir agora o que você vai fazer? Não. O Você mais- pode ficar em casa, viu? Que tá tudo bem. Não, você falou que você era cristão. A faca, sei lá, matava do jeito que queria. Saulo testemunhou a morte de Estevão, né? Sendo Foi. apedrejado. E aqui eu acho interessante na história de Saulo, a lição cita muito isso ali. A gente vê em Atos, capítulo, em Lucas não, a gente vê em Atos, perdão, Atos 19. Saulo, assim que ele encontra Cristo ali, ele cai do cavalo, literalmente, né? Fica cego. E até aquele instante, em nome de Deus, ele perseguia aqueles que eram do caminho. Ser do caminho naquele tempo era ser cristão. E eles eram denominados como do caminho porque seguiam ao Rabi errante, que era Cristo, né? O caminho, a verdade, O caminho, a verdade e a vida. E posteriormente, esse ser do caminho se tornou o termo cristão e o cristianismo, que é oriundo dessa época. Então, Saulo, ele perseguia essas pessoas, mas ele perseguia em nome de Deus. E isso é curioso. Dentro da sua sinceridade, ele perseguia em nome de Deus. E convicto. E convicto. Convicto. Que estava fazendo certo. Exatamente. Saulo, ele era, além de romano, ele também era judeu. Né? Um fariseu dos fariseus ensinado por Gamaliel, que não era qualquer um. Gamaliel era um grande professor. E agora Saulo, quando tem um encontro com Cristo, ele passa a ser perseguido. Mas também por causa de Deus. E não te parece curioso que ele era perseguidor por causa de Deus e agora ele é perseguido também por causa de Deus? Então, não te parece loucura. curioso isso? Porque assim, existe uma deturpação. Obviamente, não foi o mesmo Deus que criou as duas situações. É porque em uma esfera, Saulo servia a um Deus diferente do que o Deus verdadeiro. Sim. Né? Na esfera de que ele estava sendo o perseguidor, ele servia a um Deus que era um Deus que estava unido com todas as intenções dos judeus, que estava deturpado por suas tradições, estava deturpado por seus objetivos e tinha todas as características humanas. Tanto é que suas ferramentas eram ferramentas de ódio, ira e raiva que levavam à morte. Você não vai ver em nenhum momento da Bíblia Deus usando de ódio, ira e raiva. Alguém pode pensar assim, mas no Antigo Testamento ele mandou que algumas pessoas morressem. Mas se você já ia falar isso, né? É porque já me questionaram Já disso. questionaram isso, Sim. né? Não dá pra uma amiga minha do estudo bíblico Sim. pra ela falou assim, eu não consigo entender esse Deus de amor que você fala, porque daí eu vejo lá no Velho Testamento, porque ele mandava guerrear. Sim, mas Mas Deus mandava guerrear em seu nome. Ele, na verdade, não mandava guerrear. Ele guerreava com aqueles que estavam no caminho para atrapalhar e desonrar o nome de Deus. E como consequência, Deus dava N oportunidades, mas como consequências das decisões, a morte era inevitável. O que continua sendo até os dias de hoje, que muita gente fala assim, não, mas agora estamos no tempo da graça, não tá. A gente leu outro dia em João aqui, que Cristo falou assim, ou vocês creem em mim tem vida, ou vocês vão crer e vão morrer. João 8:24. Não vão crer? Tá tudo certo, a morte é o caminho final. Então, o parâmetro continua sendo o mesmo. Deus não utiliza de violência, raiva, ira ou ódio. Não, mas as consequências dos nossos atos ele vai permitir que ocorram. Né? Então, Paulo estava usando essas ferramentas. Quando Paulo inverte de lado, ele começa a utilizar outras ferramentas. Amor, graça, abnegação, sacrifício, entrega, obediência.
E aí, com essas outras ferramentas, ele tem um resultado muito maior do que ele tinha anteriormente. Porque se anteriormente ele matava cristãos, através do trabalho da entrega de Paulo, o cristianismo cresceu por todo mundo conhecido naquele tempo. Né? Então a gente percebe uma coisa, quando a gente troca de lado aqui, quando eu passo a entender que a minha bandeira é o evangelho e não as pautas políticas que eu estou vivenciando agora, o meu alcance sobre o mundo é muito maior, porque Deus trabalha através de mim. O meu propósito é muito maior. E a gente vai ser perseguido, mas tudo bem, vamos lá. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos Tá pregar, tudo vamos certo. falar, tá tudo certo. Exatamente. Eu estava esses dias estudando sobre propósito. Eu fiz uma palestra no final do ano passado para o grupo de funcionários das escolas adventistas da Associação Paulista Central daqui, da PAC. São cerca de 900 pessoas, 1000 pessoas, e eu estava falando sobre propósito. E falando sobre propósito, a gente percebe uma coisa na Bíblia. Quem está ligado pelo propósito divino não tem tempo nem para reclamar das pedradas que recebe, nem para ficar dando pedradas nos outros, porque o foco é tão grande que ele não se distrai. Paulo, ele entra na cidade, ele foi completamente apedrejado por várias cidades que ele passou. E uma delas tiraram ele como se fosse dado como morto. E os cristãos da cidade vêm, meu Deus, vão recolher o corpo para enterrar. E aí percebem que Paulo está vivo. E em vez dele sair correndo da cidade ou ir para qualquer outro lugar, ele volta para onde? Para dentro da cidade, porque ele não estava preocupado com as pedras que tacaram, nem com os ferimentos. Ele estava preocupado em pregar para as pessoas. O evangelho. Então quem está ligado com o propósito entende que é muito maior do que qualquer outra coisa que está pelo caminho. Entende que não é a gente, é o outro, né? Então, é servir, né? A gente não Exatamente. fica preocupado, mas eu tô sofrendo, não, eu tô sendo perseguido, vou parar porque eu acho que não tá dando certo. Não, Sim. ele foi e enfrentou, tava morrendo, não, mas não importa eu, importa os outros, eu tenho que levar a palavra, levar o evangelho. Eu tenho que levar o evangelho, exatamente. E aqui tem um outro detalhe. Paulo, quando ele passa a levar o evangelho, Paulo tem um versículo que a gente já citou outro dia aqui, realmente, que Paulo fala assim: eu me fiz de tolos para com os tolos, eu me fiz de tudo para com todos, para tentar alcançar alguns. O fato de Paulo ter usado algumas artimanhas para ser parecido e levar o evangelho, em nenhum momento nos diz que ele deixou o evangelho se prostituir ou abriu mão de princípios e valores ou corrompeu o evangelho, diminuindo a esfera dele para ele se tornar mais agradável aos outros. Ele usou de inteligência e sabedoria para poder alcançar. Exatamente. E se colocou, porque assim, a lição até comenta, a transformação que aconteceu com Paulo, né, de Saulo para Paulo e na vida dele, Sim. é porque ele se entregou Completo. completo. A nossa dificuldade maior é de entrega. Sim. Eu falo por mim, porque é mesmo. Né? É não pensar em mim. Pensar no outro é difícil, gente, pro ser humano. Porque nós Vamos somos combinar. egoístas, nós nascemos Nós egoístas. somos Não, egoístas. Estamos numa cultura que estimula esse pensamento Sim. de que é tudo para mim, eu, né? Igual Sim. vimos na quarta lição, né? Tudo Sim. a felicidade importa eu, né? A liberdade, É isso. você A faz o que você liberdade, quer. Então, é o eu. Para você ser feliz, né? Você Sim. faz o que você quer para você ser E a feliz. briga eterna. Esse é o centro do grande conflito. Sim. Exatamente, né? É o eu. É o eu. A gente está ali agora e a gente percebe uma coisa. Quando a gente fala do eu, o eu está sempre pautado no nosso coração. E a Bíblia diz assim, enganoso É o o coração. coração do homem. E tem uma coisa que me tortura, que as minhas principais pelejas espirituais são em torno dos desejos do meu coração. São coisas que querem me levar para algum lado e você fala assim, não, mas calma aí. A Bíblia tá te falando, não vai por aqui. Deus tá te falando, não é para você. O cristianismo tá te dizendo, isso aqui não é para você tomar essa decisão. Mas o teu coração olha e fala assim, não, mas calma aí. Isso aqui é interessante, é agradável, é legalzinho, né? E vai te atraindo. E se você se deixar levar, você vai cair numa brecha que vai te levar para um abismo E é legal terrível. que isso lembra que o que falou de Pilatos. Ele Sim. viu que Deus estava certo, que Jesus estava certo. Mas com o que ele se preocupou? Com o que os outros estavam pensando. Exatamente. Não, eu não vou me queimar. E com a posição Minha dele, posição né? política. Posição de poder, Não. política Eu dele. sei que ele está certo, que nós estamos errados. Não, mas o que os outros vão falar de mim? Então Sim. vamos crucificá-lo. Vamos. Porque ele estava pensando nele, o egoísmo, né? Exato. E não no que era certo, que era correto. Né? Exato, e é interessante que aqui a gente vê uma coisa, né? Parece um clichê o que eu vou falar e eu já ouvi muito isso, mas é muito profundo, porque quando a gente para pensar, nós somos treinados a viver pelo que os outros pensam. Somos treinados para isso. Durante muito tempo nós vivemos pautados no que os outros vão pensar de nós, no que a sociedade espera de nós, no que a comunidade espera de nós.
Os mais rebeldes, eles vivem para ir contra todos os parâmetros, contra tudo que a sociedade espera, e aí alguns tomam atitudes muito loucas, muito assim, vamos dizer assim, chamativas, ou atitudes muito diferentes para se mostrar fora dos padrões. Porque eles também estão preocupados em impressionar a sociedade, mas quem sabe de uma outra maneira que não dentro dos seus padrões. Mas tudo é regido pela forma como os outros estão me vendo. E poucas vezes nós nos perguntamos como Deus está nos vendo. Quando deveria ser, a nossa vida deveria ser pautada no seguinte: como é que eu estou vivendo diante de Deus? O que Deus tem visto em mim? Eu gosto muito de uma passagem, a lição nem cita isso, e a gente já vai caminhando para o nosso final. Se você voltar em Gênesis, lá no começo de Gênesis, quando o ser humano está corrompido, a Bíblia vai falar sobre Noé. E quando a Bíblia fala sobre Noé, a Bíblia gasta 3 adjetivos para falar sobre Noé. A Bíblia fala assim: Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Acabou. É tipo assim, Deus olhou do céu, viu todo mundo, tava todo mundo errado, todo mundo perdido, aí ele viu Noé. Aí ele olha para Noé e fala assim: nossa, esse cara é íntegro, esse cara é reto, e ele me teme. E eu fico pensando assim, que se Deus olhasse para minha vida hoje, para a vida do Gabriel, e fosse resumir com 3 adjetivos, será que ele resumiria com 3 adjetivos ou com 3 Olha, defeitos? Interessante é que Noé, temos essa ele não dificuldade. estava preocupado com o que os outros estavam falando. Imagine a pressão que foi na época. O cara é louco. Vai Mas chover. também, pensa. Olha que Ô, seu louco doido, esse cara. Vai você a agora, pressão na que ele mídia faz sofreu. isso. É? Sim, Imagina, 40 anos. sim. E Sim. o cara louco estava Sim. certo. E as pessoas Exatamente, Noé pregou Ele não se 120 importou. anos, imagina, 120 anos Ele ali. não se importou com o Cara. que os outros estavam Então, falando e pensando. Disso, Gabriel, só para Sim, por favor. O que proporciona ter essa fé, essa acreditar que ia chover, por exemplo, Daniel não, Noé. Ele era íntegro, Reto. e temente a Deus. Ser temente a Deus te condiciona a quê? A estar em ligação com Ele, estar Sim. em relacionamento com Ele. Você falou assim, de 3, né? Sim. 3 adjetivos, 3 qualidades. Quando eu converso com a mãe, né, os pais das crianças que eu atendo, eu tenho 2 perguntas que eu deixo eles assim na parede. Sim. Uma é para me falar 3 adjetivos, 3 coisas positivas da criança, do filho, Sim. e 3 negativas. Sério, eu fico assim, as positivas, eu tenho mãe que fala assim, ai, não encontro nada. Nossa. Uau. As negativas, porque eu atendo crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Sim. Então, as crianças que vêm para a minha sala são crianças realmente que estão com atraso, vivem num fracasso escolar. Sim. E uma das conversas, uma das avaliações, eu começo pela família. Então, eu converso com a mãe, faço uma bateria de perguntas. E nessa questão, ali eu percebo, já, de cara, que é uma das primeiras perguntas, que tipo de relacionamento a mãe tem com o filho? Sim. E aí eu sempre também, que tipo de relacionamento eu tenho com o meu Pai Celestial? Né? O Pai sabe, ele conhece, Deus conhece nosso coração a fundo de um jeito que a gente nem conhece. Uhum. Nosso coração é enganoso, se ele falou isso é porque ele sabe, somos criaturas, Sim. né? Quando uma mãe se relaciona com um filho, conhece o filho, ela tem maior condição de direcionar, de orientar, de educar. Senão, não tem. Uhum. Vai passar para profissionais e aí eu tenho que despertar nela para poder realmente ter tempo com essa criança de qualidade e para Sim. poder conhecê-lo e ajudá-lo nas dificuldades. Deus faz isso o tempo todo. Ele está pronto para nos ajudar, Sim. né? O tempo todo. E ele sabe as nossas qualidades, os nossos defeitos. E nós, como os seres humanos, temos essa dificuldade até de olhar para as nossas qualidades mesmo. É autoconhecimento e relacionamento. Noé, Moisés, a gente pode citar todos da Bíblia. Os que se destacaram positivamente, que a gente tem como exemplo de fé, exemplo de vida, exemplo de conhecimento. Moisés está no céu. Por que ele está lá? Né? Será que Jesus vai dizer, olha, Dani, isso aí, firme que eu estou indo te buscar, mas só você. Né? Então, acredito que de tudo, acho que resume essas 2 coisas, que são muito importantes para a nossa caminhada cristã. Exatamente. Muito bem colocado, Débora.
Meninas, está chegando o nosso final. Infelizmente, estamos caminhando para o final da nossa lição. Já está acabando, o bate-papo foi Rapidinho, bacana. Passou verdade. rápido, né? Foi bem rapidinho, bem bacana. E nós já estamos acabando. Eu agradeço a vocês por estarem aqui com a gente estudando essa lição tão fantástica. Agradeço a você de casa que ficou com a gente até aqui. Vou te fazer um pedido. Se você ainda não está seguindo a gente nas redes, aqui estão aparecendo aqui embaixo todas as nossas redes sociais. Segue a gente lá nas redes, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber as notificações das nossas programações que vão chegar para você, tá legal? E infelizmente acabou, mas semana que vem tem mais no sábado à tarde, às 3 da tarde. Antes da gente acabar, Dani, você faz uma oração pra gente, por favor? Faço. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais este sábado. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para estudar a Tua palavra. E pedimos, Pai, a bênção sobre cada um que está participando, assistindo. E que o Senhor guie nossas vidas para que possamos estar preparados para o grande dia. Amém. Fique conosco, nós pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Obrigado, Dani. Amém. Obrigado, Obrigada, Débora. pelo Deus convite. abençoe. O privilégio foi meu, meninas. Eu espero Muito vocês bom. aqui mais Apareça na vezes. fábrica. Vou aparecer na fábrica, vou estar lá por esses dias, tá bom? Espero que no dia que eu vá tenha comida. Ah, A tem que gente pegar a agenda. Tá bom, a gente vai dar providencia. certo, né? vai dar certo. Então. Obrigado, meninas. Obrigada. Obrigado você de casa que ficou com a gente até aqui. Te vejo sábado que vem às 3 da tarde. Um grande abraço. Valeu.